Começando agora com as canetas, essa parte é bem opcional, você pode fazer com qualquer caneta, desde esferográfica, aquelas da Bic, até canetinha mesmo, mas é bem opcional. A gente vai começar agora dividindo a nossa folha ao meio, tanto na vertical quanto na horizontal, e eu pego esse transferidor e começo a fazer a marcação, que é o corpo da nossa mandala. Todo rascunho, mas essa parte é bem importante vocês fazerem a lápis, porque isso tudo a gente vai apagar depois. Então é só pra gente ter uma noção assim, pra ficar mais fácil de desenhar. Eu começo traçando os ângulos, mas se você não tiver esse transferidor, não tem problema. Só vai demorar um pouquinho mais, mas se você tiver paciência, vai ficar bonito igual. E agora eu começo a ligar os ângulos pra realmente criar. No final ela vai ficar como se fosse uma espécie de estrela. E essa parte é muito legal, porque é isso que faz a nossa mandala ficar bem simétrica. E depois que você tiver feito isso, fica super fácil, porque é só ir preenchendo os espaços. Tô terminando de ligar aí, e é super rápido de fazer, você só tem que ter um pouquinho de calma e paciência. Agora eu tô pegando esse molde, que é uma colinha mesmo, porque eu não gosto de começar desenhando já no centro. Isso é uma dica bem legal pra quem tá começando, porque tem que fazer muito detalhe. Então, eu gosto de apagar e começar depois do contorno ali da cola. E, enfim. Agora, só para vocês terem uma noção, se vocês quiserem fazer uma mandala um pouco mais detalhada ou um pouco mais aberta, você pode traçar mais ou menos ângulos, mas depende muito disso. Eu fiz de 20 em 20 ali, porque eu acho que fica um tamanho bem legal para fazer. Eu vou fazer agora uns detalhes que vão dentro da nossa mandala, são só alguns exemplos, você pode fazer o que você quiser. Esse aí é como se fosse um círculo compridinho, mas só a metade dele. Um triângulo, que fica super legal, super fácil de fazer. As bolinhas, gente, as bolinhas ficam super bonitinhas, é super, super rápido de fazer. Esse aqui é como se fosse um caracolzinho. Esse daí é como se fosse um círculo um pouco maior. Esse é como se você pode desenhar fazendo um S, só que um pouco mais trabalhado. É um triângulo um pouco maior, que também dá pra trabalhar dentro. Esse é como se fosse uma folhinha assim. Fica super bonitinho e também dá pra trabalhar dentro. O próximo é como se fosse uma molinha, também super fácil de fazer. E o último, que é um dos meus preferidos, é como se fosse uma pétala de flor assim. Eu acho que fica lindo. Todos esses são só exemplos que você pode fazer tanto maior quanto menor. Enfim, você pode usar aí sua criatividade para criar o que você quiser. Troquei minha caneta e agora a gente vai começar mesmo a nossa mandala. Eu começo aí usando um molde da colinha que eu já tinha usado no começo, mas você pode usar qualquer molde que você quiser. Eu tô mostrando aí caneca, pote, fita adesiva, tudo, gente. Até maquiagem dá pra usar, tá bom? Eu mostrei aí uma maquiagem que se dá pra usar, mas eu vou usar um compasso. Eu adaptei ele, porque eu não tinha um adaptadorzinho do compasso mesmo, então eu coloquei um elástico de cabelo, que dá super certo. Só tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque ele não é exatamente feito para isso. Então eu começo aí fazendo e traçando o que realmente vai ser a nossa mandala. Mas não se preocupa se você errar, gente. Eu acho que isso é uma das partes mais legais da mandala. Se você errar, não tem problema, porque tudo que você errar, você pode consertar depois com algum detalhe. É só ter um pouquinho de calma, porque no final dá tudo certo. Começo aí traçando, eu já dei uma erradinha ali, mas depois, mais pra frente, vou mostrar pra vocês como é que eu corrigi esse erro, mas não se preocupe. Faço aí vários tamanhos, se você quiser você pode fazer elas um pouco maiores ou um pouco menores, mas enfim. Não quis fazer muitos pra ficar uma mandala um pouco mais rápida e esse vídeo também não ficar muito longo, porque não é o propósito, né? Mas, gente, olha como ficou linda aquela base e agora é super fácil, porque, olha só, é só você ir preenchendo cada espacinho daquele ali e fica super tranquilo de fazer. Troquei minha caneta e vou começar a pintar de preto mesmo essas partes ali que eu errei. Mas, gente, super tranquilo. Eu acho que fica lindo quando você dá uma pintadinha assim na sua mandala e coloca um pouco de preto. Mas você pode realmente pintar da cor que você quiser. Agora também, tá super em alta aqueles livros de mandala pra colorir. Mas se você quiser, não precisa nem comprar aquele livro de mandala, você pode fazer a sua própria mandala e depois ainda pintar. Fazer assim, o trabalho completo. Eu acho que fica super legal. Você pode até já começar fazendo com canetas coloridas, mas seu critério. Então eu começo aí fazendo um pontilhado no centro,
da mandala como se fosse um girassol, uma das minhas flores preferidas. Acho que fica lindo, dá um detalhe super bonito. E agora eu vou começar mesmo a preencher cada espacinho. Eu vou usar aqueles moldes ali, aqueles desenhinhos que a gente fez no começo. Eu só vou usar aqueles desenhos, só pra vocês terem noção que dá sim pra fazer uma mandala só com aqueles moldes que a gente fez ali no começo. Só traços fáceis de fazer. Sério, gente, muito tranquilo mesmo. Eu queria escolher esses traços fáceis de fazer, porque quem tá começando a fazer uma mandala agora, é até legal ver que você realmente consegue fazer uma mandala com coisas fáceis e traços fáceis. Até porque, assim, se você começar a fazer uma mandala muito difícil, alguma coisa assim, a gente acaba se frustrando e depois quer desistir. Mas não é bem assim, dá pra fazer super tranquilo. Ó, agora eu comecei a fazer o triângulo, gente. O triângulo é super fácil de fazer e fica lindo. Eu tô usando 2 triângulos pra cada espaço. Então, no começo, em que o espaço tá menor, dá pra fazer 1 por espaço. Mas depois que ele vai aumentando, você pode fazer um padrão, você que escolhe, na verdade, né? Tipo, fazer 2 por espaço, 3, 4, enfim. Quanto maior e mais detalhes você quiser fazer, é só você definir esse padrãozinho, mas fica super tranquilo. Tô fazendo agora uns risquinhos ali. Isso eu não quis colocar lá nos nossos desenhos do começo, mas eu acho que fica super legal. Então você vai colocando os risquinhos só pra preencher realmente o espacinho branco ali e ela ficar mais cheia, mas apenas com coisas bem tranquilas de fazer. Agora eu peguei e vou fazer como se fosse um pontilhado ao redor aí do nosso círculo, porque eu acho que, enfim, ela fica mais cheia e eu gosto de fazer ela um pouco mais escura, assim, eu acho que fica lindo, eu acho que fica bem bonito mesmo. Troquei, vou pro próximo, agora é como se fosse, esse é o último modelinho que a gente fez lá no final dos nossos, lá no começo, é o último que a gente fez, é como se fosse uma pétala de rosa e é super legal, porque ele fica lindo de fazer, gente, é super rápido e fica super trabalhadinho. Parece que você, enfim, é uma profissional desenhando mandala, mas só com coisas fáceis. O legal é que você pode preencher dentro. Eu errei, gente. Eu lembro que eu errei em uma desses desenhos, mas eu tô fazendo uma linha entre cada um deles pra corrigir o erro. Então eu tô corrigindo meu erro com um detalhe, que é o que eu falei lá no começo. Super tranquilo, só tem que ter um pouquinho de paciência. Mas se você quiser, eu particularmente prefiro fazer a minha mandala a lápis primeiro. Mas eu tô fazendo a caneta aqui no vídeo só pra ele não ficar muito longo e muito cansativo, porque esse não é o propósito. Mas se você estiver começando, eu sugiro você fazer primeiro a lápis e depois fazer a caneta, até pra você treinar mais, eu acho que é uma dica super legal. Já comecei o próximo, tô fazendo aquele semicírculo, esse é super legal pra você trabalhar dentro. Eu tô fazendo como se fosse uma espécie de árvorezinha, é uma linha com como se fosse 3 bolinhas juntas a ela, tô fazendo só metade, como se fosse uma florzinha, eu acho que fica super bonitinho. E é isso que é legal, você pode trabalhar e fazer o desenho que você quiser dentro dos formatinhos que a gente fez lá no começo. Sério, gente, muito fácil de fazer e fica super bonito. Não tem que se preocupar em fazer coisas muito complexas, não, porque eu acho que se você começar a fazer coisas muito complexas, enfim, não é o ponto. O negócio é treinar mesmo e aos poucos você ir aumentando a dificuldade. O próximo, agora nosso padrão tá aumentando, então ele tá ficando um pouco maior. Esse formatinho é super fácil de fazer. Você só faz como se fosse um triângulo, mas ele é um pouco mais arredondado. Super fácil de fazer. E a pontinha dele lá em cima é na metade daquele espacinho. Então, super tranquilo de fazer. Como ele tá maior, é legal trabalhar dentro pra a mandala ficar mais cheia e parecer que ela tá mais detalhada. Mas também, gente, traços super fáceis de fazer. E olha como é legal, como tem bastante espaço sobrando pra você conseguir pintar a sua mandala depois, se esse for o caso, ou se não, você pode deixar ela preta e branca assim, que também fica maravilhosa. Eu particularmente sou suspeita a falar, porque eu gosto muito de mandala preta e branca. Acho que fica muito chique, acho que fica muito bonito e super fácil de fazer. Tô fazendo esses tracinhos aí como se fosse uma folha, acho que fica lindo, é o meu preferido, na verdade, essa metadezinha com umas folhinhas, fica super legal. E tô colocando como se fosse umas bolinhas na outra metade,
Só pra, enfim, dar um charminho aí. Acho que fica super fofinho e também super fácil de fazer. Ó, gente, a gente tá quase terminando nossa mandala e ela já tá quase, tipo, completamente cheia, só com aqueles traços que a gente fez lá no começo. Agora eu tô só juntando ali os tracinhos, os moldes que a gente fez, e tô pintando eles porque eu acho que vai dar esse efeito, como se fosse de um efeito 3D, fica super bonito, parece que tem um fundo na nossa mandala, enfim, parece que a gente fez alguma coisa mega difícil pra ficar assim, mas não, a gente só tá pintando o espacinho. E olha como fica bonito, gente, parece que a mandala tá mais alta, enfim, ela fica mais, não sei, fica mais incorporada. Fica super legal também. Então eu tô aí terminando de pintar e a gente tá quase acabando nossa mandala, gente, super rápido de fazer mesmo. Fica super legal. Quase terminando a nossa mandala. E vamos partir pra última camada. Tô virando minha folha aí porque é meio difícil de fazer todos, né? Na mesma posição. Voltei pro centro rapidinho e tô adicionando as mesmas linhas entre cada moldezinho, super rápido de fazer, só queria dar um pouco mais de volume pra ela. A nossa última camada vai ser aquele caracolzinho que eu fiz lá no início também. Então, essa camada ficou bem fininha. Eu queria fazer uma mandala um pouco menor, só pra realmente mostrar pra vocês como eu faço a minha base da mandala. Mas se você quiser continuar fazendo mais e mais círculos, mais e mais moldes, é só usar a criatividade mesmo, porque eu acho que fica super legal. Enfim, estamos quase terminando a nossa mandala e foi super rápido de fazer, eu acho que eu fiz essa mandala em 20 minutos, realmente foi super tranquilo. E não se preocupa, porque aos poucos, se você ainda não tem muita prática, é só ir praticando e, enfim, super tranquilo. Agora eu esperei minha mandala secar um pouco só pra não borrar a tinta e a gente vai apagar aquelas linhas que a gente fez no começo, porque era realmente só uma base pra gente conseguir fazer a nossa mandala e deixar ela mais bonita. Gente, sério, olha como ela ficou simétrica, porque, enfim, a gente só foi preenchendo os espaços. É um processo de repetição, mas super tranquilo, eu acho uma delícia ficar desenhando assim a mandala. Olha como ela ficou linda. E agora no final vou fazer a minha assinatura, você também pode criar a sua. E foi isso. Tchau!